Olá, olá! Vamos começar hoje mais uma live sobre a série Minha História no Caminho da Fé. E hoje quem eu vou receber como convidado é o Rodrigo Mazzilli, que escolheu essa música aqui, ó. Oi, Carla! Oi, gente! O pessoal tá entrando. E o Mazzilli, ele foi o nosso peregrino de dezembro do ano novo. E vamos ver, ele entrou aqui. Vou te chamar, Mazzilli. Oh, a Liz aqui. Oi, Liz. Oi, cara! Oiê! Bom demais! Eu sabia que você ia estar de chapéu. E eu falei assim, eu vou fazer essa live de chapéu. Em homenagem ao peregrino. Eu tinha certeza que você ia aparecer com esse chapéu. Bom demais, né, cara? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Ah, tudo maravilhoso, graças a Deus. Só agradecendo, né? Saudade de você, ué! Também, também. Que dia que nós vamos fazer outra viagem, hein? Uai, né? Se Deus quiser, se tudo isso passar, a gente vai conseguir fazer uma próxima peregrinação juntos. Quem sabe até para um novo roteiro aí, né? Se Deus quiser. Tá tudo certo. Ô, Avisa nós, avisa é, nós. Mas, Ilha, eu quero já agradecer você por estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua experiência no caminho da fé. Muito, muito obrigada, viu, de ter aceitado esse convite e estar aqui para contar um pouquinho da sua história no caminho. Começa se Ô, cara, apresentando eu que agradeço, eu que enquanto as agradeço. pessoas estão entrando aí, começa se apresentando. Ah, cara, obrigado, assim, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus. E obrigado por você existir. Você esteve aqui, ó, não sei se você vai lembrar, dando um treinamento pra Tive! gente há um tempo atrás. Você lembra Verdade! disso? Lembro! Aham, Foi aham. nosso primeiro contato mais, assim, com mais tempo, que a gente trocou ideia e você deu um super treinamento que eu lembro até hoje. Que Você legal. dividiu as coisas que faziam sentido, as coisas que não faziam sentido. Você lembra disso? Lembro, lembro. Bom demais. Mas eu te agradecer, assim, por tudo, por todo o carinho que você sempre teve comigo, e sempre foi de graça. Isso aqui é bacana, que não... Você doa, né? Você doa amor, você doa o que você tem. E a gente teve poucos momentos juntos, né? Verdade, Agora, os verdade. momentos juntos que a gente teve foram tão intensos. É Os eventos que a verdade, gente ia, depois da viagem para Ushuaia, que foi verdade, verdade. sensacional. Depois do lançamento do seu livro em Franca e depois a viagem, né, do caminho. Verdade. Mas aí, conta pro Bom pessoal demais. como que foi o chamado assim para o caminho. Porque assim, a gente, como o Mazili tá falando, a gente já se conhecia, né? Ele contou aí as vezes que a gente se encontrou. Mas como que foi para você o chamado para o caminho da fé? Ó, cara, se eu for começar a falar do chamado, eu vou voltar lá, tipo, em 2010, por aí, que teve um momento divisor de águas na minha vida, assim. Foi um momento que Deus agiu de uma maneira como uma flecha, né? Ai, que legal! Ai, que legal, gente. Esse é o chaveiro que vai no Aí, kit peregrino. Que legal. tem a mochilinha. E assim, cara, eu tive um momento na minha vida que eu não tava bem comigo mesmo e putz, eu quase fiz besteira e quase fiz besteira com outras mais 4 vidas. Foi um momento divisor de águas ali. Ali eu busquei, ali foi o início de uma busca. E depois desse início de busca, a gente vai. Acredito que o caminho é uma busca, eu até postei, né? Falei assim, é uma busca para o alto, né? Para o alto e para o alto, né? É para o autoconhecimento, é para você talvez diminuir os ruídos da vida, para você entender os sinais. Então, o caminho tem essa magia. Viagem, você está aí?
Ih, deu uma travadinha. Mazili. Oi, tô te Aí, vendo. voltou. Voltou, voltou. Voltou. Eu buscava uma viagem, esse é um momento sozinho. Então, eu lembro que eu até te perguntei assim, qual que é a diferença de uma viagem para Machu Picchu, com uma viagem para o Caminho da Fé, ou então para Santiago de Compostela. Oi, cara. Tá travando bastante? Eu ou seu, o seu? Não Pô, tanta sei. galera bacana aqui, o Mita, a Valéria entrou, a Lu, que bacana. Vamos. Voltou? Voltou. Pra mim tá normal. Tá Ah, então, normal. para mim, tá ok também. Tá. É, Você tava eu falando do estava buscando chamado. exatamente, eu estava buscando exatamente uma viagem igual ao caminho. Eu só Uhum. fui entender isso durante o caminho. Hum. Eu lembro direitinho assim, ó, que quando a gente busca, a gente atrai. Eu vi uma postagem sua, que aí você falou assim, vamos para o caminho, passar um Réveillon diferente. Eu falei assim, putz, eu vou nessa viagem, mas já me veio um medo na hora, assim, ó. Menino, você vai andar no meio do mato, no meio da chuva, e se der uns raios, Eu você morre de lembro. medo de raio. Aí eu te perguntei, você lembra disso? Falei, cara, Aham. e se começar a chover, der uns raios? Você falou assim, não, preocupa não. A gente tem onde ficar, onde se esconder. Aí Aham. na hora esse medo do raio passou. Engraçado, que esse medo do raio passou. Eu falei assim, então passou. E o caminho tem muito disso, né? Quando se alimenta a fé, o medo vai embora, né? Uhum. Então, esse foi o primeiro medo, assim. E o segundo era mais por respeito, que o Réveillon é aniversário da minha mãe, dia primeiro. E a Lembro. família inteira reúne, por respeito. Eu falei, mãe, estou pensando em fazer uma viagem, tem algum problema? E minha mãe, como sempre me incentivou a vida inteira, falou, não, vai ser bom para você e tudo mais. E como Então, o chamado foi? veio muito disso, sabe, cara? Uhum. Na verdade, o chamado, ele vem te chamando. Eu acho que o caminho, ele vem te chamando, assim, o chamado, ele não te chama uma vez e você vai, é porque às vezes a gente não escuta os ruídos da vida, né, as distrações, e foi bem assim, sabe? Foi uma decisão, foi algo que eu estava buscando, veio de encontro com a viagem, né? Então foi maravilhoso. E esse medo que você relatou quando a decisão tomou mais corpo, assim, diria, né? Então você pensa em ir, você escuta o chamado, você toma uma decisão, mas aí é intermediado por esse medo, né? Assim, se depara com esse medo. E como que foi esse seu processo de ultrapassar isso e falar, não, eu vou, vai com medo mesmo e vamos lá. Cara, acredito, assim, ó, eu não sei quem está assistindo a gente aí, se já teve vontade de fazer. Uhum. Acredito que muita gente que está aqui ou me conhece ou te conhece ou de alguma maneira Quer busca fazer. fazer ou já fez, né? Que é o que é fazer. E aí, eu acho que vem exatamente esse, Lutz, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo aí de muitas reflexões internas, né, de crises de identidade, além da crise financeira, acredito que tem muita crise de identidade, de entender muito o que nós estamos passando. Eu sou muito de fazer e depois buscar entender. Eu acho que o chamado de Deus é assim, né? Se é um chamado de Deus, se você está buscando alguma coisa, vai, depois você vai entender. Se eu buscasse entender para ir, eu não queria, porque eu só vou entender quando eu for. Uhum. E esse chamado, o medo, ele vai existir, porque o nosso cérebro, ele vai defender. A nossa alma precisa governar sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro Uhum. vai falar assim, fica na cama, muito mais gostoso. Aí você vai caminhar, você tá doido, você vai andar 300 quilômetros a pé, menino? Fica aqui, é muito melhor. Aí o seu chamado vem e fala assim, ó, aí tem que ver quem que vai vencer. Se o seu cérebro vai te jogar para uma preguiça, para vou continuar em casa, ou se a sua alma, se a sua mente vai governar tudo isso. E a sua Uhum. mente vai governar falando assim, fala assim, esse é o chamado, vai te fazer bem? Vai. A alma tem que ser mais forte do que o cérebro, do que o corpo.
Por isso que a Uhum. mente comanda o corpo. E no caminho da fé a gente percebe exatamente isso, né? Até o terceiro dia a gente anda, depois do terceiro dia a gente flutua. Tem disso, né? O corpo obedece o chamado. Você não anda mais, você não sente mais tantas dores. O seu corpo já entendeu que você vai caminhar muito. Aí a mente vem comandando e vem desfrutando de tudo que há de melhor, assim. Então acredito muito nessa entender que quem está te bloqueando é a sua mente, o seu cérebro preguiçoso, que o cérebro é Uhum. preguiçoso, para fazer um esporte, para começar uma dieta, para começar uma. E aí tem que vir algo mais forte do que o seu cérebro para comandar isso e abaixar a bola do céu. Falou assim, oh, fica na sua aí, que quem comanda aqui sou eu. E para você é a alma. É, Que legal. para mim, ok, eu venho exercitando isso a cada dia, porque Uhum. vontade de ficar em casa eu tenho, vontade de preguiçar eu tenho, vontade de não fazer eu tenho. Agora, o que eu ganho, a recompensa que eu tenho quando eu venço isso, ela é maravilhosa. Sei lá, por todo o meu histórico de vida, de tudo que eu já passei, meu cajado e eu. Ô, Mazile, e conta pra gente como que foi o seu processo de preparação. Porque eu lembro que quando você fez a inscrição no caminho, você comentou também um pouco da sua condição física, né? Por mais de você ser um atleta, assim, você corre, você é super ativo, mas você tem hérnia, não é uma coisa assim? E como que foi Ixi, essa sua preparação? cara, hoje eu tô com esporão, hérnia, artrose O que é isso, gente? e tô com umas coisinhas a mais aqui. Um menino Agora, a novo minha hérnia, desse, meu Deus. então, menino novo, tio de guerra, fiz tio de guerra ontem. Vou começar segunda-feira. Ô, cara, o, a atividade física, ela. Putz, eu sempre, desde criança, eu pratiquei esporte. Então, eu convivi com isso bem bacana. Agora, eu descobri uma hérnia de disco, eu não sei o porquê, mas eu descobri que me dava muitas dores no pescoço. Eram dores assim, de travar, meu corpo começou a acostumar com as dores, aí eu comecei a fazer atividade física para fortalecer a musculatura e me dar sustentação. Então, a Uhum. prática de atividade física, além de ser prazerosa, ela é uma obrigação de saúde, né? O corpo é a Sim. casa do Espírito Santo, então eu preciso cuidar do corpo. E o fato de eu ter já um pouco de atividade física já regularmente, pratico atividade física de corrida, crossfit, hoje eu jogo tênis, é um esporte que eu estou apaixonado. E isso me ajudou na parte física. Talvez nos Uhum. 3 primeiros dias ali, talvez no pegar uma subida e talvez não cansar tanto. Talvez, às vezes, igual para o nosso querido Cassiano, que saudade dele. Muito Ô, pessoal, o querido. Cassiano, para quem, ó, olha só, para quem tem, às vezes, vontade de ir, fica pensando, será que eu vou? Será que eu tenho idade para ir? Será que eu Uhum. aguento ir? Cassiano é um senhor que a gente conheceu lá, ele tem quase 70 anos de idade, ele caminhava na mesma velocidade com a gente, ele só tinha um pouco de dificuldade a mais em subidas. É, Agora, ele deu uma aula para a gente de vida, porque 70 anos de idade ele nunca reclamou, ele tinha um porquê muito forte de fazer, é ele verdade. tinha uma vontade muito forte de fazer o caminho pela segunda vez, É com verdade. quase 70 anos de idade. Então, Não tem muito fica de perfil incentivo, certo. né? Não tem muito Não tem, perfil né, cara? certo, né, Mazili? Tipo, tem gente que nos nossos grupos tem pessoas de 28 anos, 29, até pessoas de 73 que vão cada uma no Olha seu só. ritmo, né? Vão ali cada uma no seu passo, mas que todas finalizam o trajeto, né? Todas É. completam. E Cassiano, como você mencionou, foi um deles. Foi um deles. Todo mundo completou, né, cara, de todos que você já fez. Todo mundo. A gente nunca teve nenhuma desistência. Todo mundo chega. Todo mundo chega. Que legal. A gente vai falar desse E, ponto de chegada aí. Já vamos falar, já vamos falar. sabe o que eu lembrei que foi bacana? Que eu acabei. Deu o quê? Deu umas meio-dia e meia, meio-dia e 40. Eu comecei a Ah, ler todas as minhas mensagens dia a dia, que eu postei uma por dia. Fica até o aham. convite aqui. Ó. Quem quiser depois, entra no Insta, no meu.
vai, desce um pouquinho, você vai achar ali o dia 1, o dia 2, o dia 3. Eu coloco quanto tempo que a gente caminhou, quantos quilômetros, e as curiosidades que eu tive cada dia, o desafio que eu tive a cada dia, o aprendizado de cada dia. E eu reli isso antes de entrar aqui agora. Nossa, eu fui lembrando de cada história, assim. E o que eu lembrei foram das orações que a gente fazia todo dia antes de sair. Que Uhum. era aquela oração que você lia pra gente, e aí a gente fazia um alongamento, alguma coisa. E aquela oração era muito forte, né? Porque no primeiro dia já fazia todo sentido a oração. É verdade. E você sabe que aquela oração, ela nasceu no meu primeiro grupo, que foi Júlio. Foi um senhor, que é o Olemar, que é um super amigo meu. Ele que propôs, ele falou assim, Karina, antes da gente começar, vamos fazer essa oração. E eu achei tão bacana, porque por mais que o caminho da fé ele seja um caminho muito ligado à religiosidade, nem todos que participam, né, vão com esse propósito. Cada um tem um propósito diferente. E Exato. Tinha até gente na nossa equipe que era ateia, né? Ateu, ateia. exato. Estava lá no caminho. Então, eu achei nessa oração uma espécie de. São palavras que eu acho que despertam ali a reflexão de um dia de peregrino, né? Do espírito de peregrino, de estar ali atento à magia do caminho, às delicadezas da jornada. Você lembra dessa oração? Eu lembro, eu preciso achá-la aqui, eu não sei ela de cabeça, não. Vamos Quem ler, sabe você vamos ler. acha? Eu vou achar Acha ela aqui. aí pra gente. Acho. Enquanto isso, me conta, então, conta aqui pro pessoal, qual foi o seu maior desafio e depois qual foi o maior aprendizado? Ou um dos principais, sei lá. Cara, acredito eu que o desafio vai desde o início de, putz, eu vou ficar com medo, igual eu te falei do medo do raio, até começar a preparar a mala, a mochilinha. A Karina passa uma listinha pra gente do que levar e o que não levar. E aí é um desapego absurdo. Você vai passar 14 dias numa caminhada com duas roupas, né? Uma que você vai caminhar e outra que você vai dormir. Enquanto você dorme, a outra lava e seca, e enquanto você caminha, a outra não tem luxo, não tem cortador de unha, não leva. O shampoo você põe num vidrinho desse tamanhozinho. Quanto menos peso você carregar, Melhor. vai ser melhor para a sua caminhada. Então é um desapego de coisas materiais que já começa até no antes de caminhar, né? É o antes que você já começa a se desafiar todo dia ali, que são pequenos desafios. Agora, o desafio o desafio de terminar, eu lembro que eu te comentei com você, eu conversei assim, cara, parecia que eu tô achando que tá muito fácil. Você lembra da nossa conversa lá? Lembro. Aham. Eu achei que eu fosse entrar tipo no limite, chegar num extremo, mas falou, Rodrigo, sinto te decepcionar, mas você não vai chegar nisso, é muito mais tranquilo. Dali para frente, eu mudei um pouco da chavinha, cadê o desafio? Eu estava tão forte mentalmente para enfrentar os desafios, que eu comecei a curtir o caminho de uma outra maneira, assim. O desafio não foi chegar, não foram percorrer os 300 e poucos quilômetros. Eu acredito que o caminho, o maior desafio do caminho para mim, cara, foi cumprir exatamente o propósito, que foi criar intimidade com Deus. Aumentar a intimidade com Deus, eliminar os ruídos da vida, porque no caminho você vai caminhar em alguns momentos que está você e Ele. Não tem mais nada, não tem mais ninguém. E você está em conexão direta com Ele ao tempo todo. Teve um momento que a gente estava chegando ali no início da serra lá Da como é que Luminosa? chama? Da Luminosa. Que aí a gente anda, chega e depois começa a subir uma parte muito íngreme. Naquele momento que eu estava chegando ali, a hora que eu olhei para cima, faltava o quê? Mais 4 quilômetros? Isso. Do pé até a pousada, né? Falei, gente, tô custando andar um passo aqui agora. Eu olhei para cima, mais 4 quilômetros. Aí você entra naquele, putz, onde que eu vou arrumar força, né? Pô, Deus, me ajuda aí. Aí eu lembro que começou a chover. E aí começou a chover, e pô, é a capa de chuva, né? Começou a chover, abre a mochilinha, pega a capa de chuva, põe a capa de chuva. Eu tava tirando a capa de chuva e começou a chover,
Eu olhei meio para cima e falei assim, uai, mas o céu azul, assim, ó. Falei, ah, mas céu azul com chuva? Eu falei, ah, já sei, a nuvem tá aqui em cima de mim. E aí eu olhei para trás, eu fui olhando, 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 e não tinha nuvem. E estava chovendo. Então, essas conexões que Deus mostrou, eu falei assim, ó, deixa eu te mostrar quem que é o dono do mundo, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, esses foram os maiores desafios, de terem esses momentos com Deus, onde que você tira todo o ruído, onde você começa a perceber, você tira as escamas dos olhos, você começa a sentir a presença dele, e faz aquela conexão, né? Tipo a conexão 5G do celular. Você não tá no meio do mato custando a pegar o sinal, você está no mais alto sinal que você puder, no Wi-Fi mais potente do mundo. Então, você começa a fazer essa conexão. O meu propósito era cumprir essa conexão. E o meu desafio maior foi esse. E em vários momentos eu tive essa conexão altíssima assim, com Deus, intensa, intensa, intensa. E eu cumpri meu próprio propósito nesses momentos onde que a conexão com ele estava muito, muito, muito forte. E, Mazili, nesses momentos, como foi para você? Foi mais quando você estava sozinho? E como você acha que o grupo teve uma participação nesses encontros também com Deus, com o mágico? Hoje eu estava lendo as postagens, aí teve uma postagem lá que eu coloquei assim, né? As pessoas precisam de Deus e as pessoas também precisam de pessoas. E é muito disso que você falou, né? O caminhar sozinho foram esses momentos onde que eu mais me conectei com Deus quando eu estava sozinho. Agora, a preparação é muito forte quando você está com outras pessoas, quando você compartilha, quando você escuta, um exercício de escutar o outro, de prestar atenção muito para o próximo, de conhecer histórias novas, de conhecer... A gente estava junto, mas separado, né? O caminho tem disso, né? Você vai junto, mas você vai separado. Então você escolhe. Você tem um momento ali que eu quero caminhar um pouco mais rápido. Você tem um momento que você quer andar em grupo e ir junto, porque ir junto um dá força para o outro. Então o caminho é tão mágico que ele permite isso. Eu tive os momentos mais intensos com Deus sozinho. Agora eu tive momentos onde que eu fui usado por Deus, e pessoas que estavam comigo foram usadas para trazer ensinamentos riquíssimos, assim. Eles estavam no pelotão de elite, né? Ele era, mas ele estava assim, ó, lá na frente. Nossa, tava. Mas Eu ele lembro um tava... dia que a gente andou na frente, aí a gente chegou na pousada, cara. Aí caiu uma chuva assim, ó, mas muito forte. Aí ele falou, nossa, ainda bem que a gente chegou. Se a gente tivesse atrás, daqui a pouco chegaram vocês tudo gato pingado, todo ensopado, roupa, carro atolado, aquela loucura toda, que a gente chegou um pouco na frente. Verdade, Ah, verdade. é bom Ó, eu demais. achei a oração aqui. Quer que lê? Achou? Vamos ler? Ah, eu quero. Aí Vamos depois a ler. gente vai para mais perguntas. Quem tiver perguntas também, gente, pro Mazili, manda aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Tem Pô, que legal, uma Carol, galera Pri, entrando. minha massa aí. É. Essa, como o Mazili colocou, é uma oração que a gente inicia sempre ali a caminhada do grupo e que dá aquele tom, né, Mazili? Então, peguem os cajados, preparem o chapéu Vamos que e vamos vamos. lá. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão um bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que, no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Nossa, eu viajei aqui agora. É um pouco do que você estava falando, da conexão, né? De ser instrumento ali,
de algo maior, né? De estar conectando com as pessoas, de estar fazendo essa É o instrumentação. que a oração fala no final, né? No encontro de todos, que eu te revele, que eu te revele a todos, né? É isso Eu aí. sempre oro assim, ó, Senhor, onde que as pessoas me vejam, te enxerguem. Uhum. Não é só para o caminho da fé, né? Para o dia Para a a dia e tudo vida. mais. É E verdade. é tão bacana quando eu entendi o significado do cajado, cara. Conta pra gente, já que você pegou Foi ele aí, conta pra lá, gente. foi lá naquela naquela parada de almoço, onde fica uma das santas da imagem da Nossa Senhora Aparecida lá, não é? Na Como é que chama pousada lá? do Jucemar. Isso, isso. Foi tão bacana que a gente chegou, aí o Josemar deu uma aula para a gente de história, falou o significado da palavra Uai, né? Que é união, amor e independência, que veio lá do Tiradentes. Então tem muita história. Aí caiu no assunto cajado que ele comentou. Ele falou assim, ó, por que o cajado? O cajado vai na sua caminhada, durante a caminhada inteira, você pode esquecer o celular, você pode esquecer a mochila, o cajado você não esquece. E se você esquecer, você vai voltar correndo para buscar. Ou você Porque vai o pedir carinho na volta, vou buscar o meu Você cajado. vai, você vai dar um jeito, você vai dar um... Porque o cajado, ele representa exatamente no momento difícil de descida, ele vai te apoiar. No momento que você vai pegar uma lama, ele vai te apoiar para você não afundar. E ele representa muito a família, né? Que é o que te sustenta, que é a base de tudo, que por isso que eu fiz questão de trazer o cajado na volta para lembrar, e ele é um instrumento de decoração na minha casa, para sempre lembrar dele, da viagem e tudo mais. E foi um aprendizado muito grande assim sobre o significado do cajado, que pessoas são cajados na nossa vida e a gente também é cajado na vida das outras pessoas, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. E como eu tô perguntando aqui, onde adquirir o cajado? Responde essa, Mazili. O outro Thiago tá falando que voltou 3 quilômetros para buscar o dele. Volta 3, volta 10. Ó, o cajado, na própria pousada que a gente ficou no início, lá em Águas da Da Prata, né? prata. Uhum. Na própria pousada tem alguns cajados que você escolhe, é super baratinho. A cá, olha só que legal, a instrução da cá no início foi tão tranquila que, ó, eu nem precisei comprar o chapéuzinho bonitinho, eu usei esse aqui que meu pai trouxe, ele nem é o apropriado. Agora, que isso não seja desculpa para não fazer, né, Gá? Que Exato, dá para ir, dá para adaptar. E exato. aí eu até olhei na Decathlon aquele cajado de montanhista, Uhum. na verdade você leva dois. Isso. E aí eu optei, eu pensei assim, ó, se a K, que tem experiência, que já rodou 2 anos no mundo inteiro viajando e peregrinando, se ela vai usar o cajado lá de R$ 10, que é mais roots, eu vou seguir a K. Então eu vou no cajado de R$ 10 mais roots também. E foi a melhor escolha. Ah. Porque é uma mão só movimentando, em vez de duas. Uhum. Ele tem um apoio melhor, enfim. Eu fiz uma escolha bacana. Eu até virei ele, cara, porque esse lado aqui, ó, destruiu, ó. O bambu ele vai abrindo. O que eu fiz no meu para ele virar tipo, o meu é cibernético assim, né? Eu coloquei um Ih, negócio de ferro, ó. Na que verdade, foi nitidez, lá. hein? Você lembra da pousada da Dona Terezinha? Que vende o pastel de queijo, o caldo de cana, que tem o Menina. Gabriel, o menininho, que a gente cantou Xuxa. A gente cantou Xuxa. Então, eles que colocaram pra mim, porque ó, o meu também tava rachando aqui, ó. Aí eles colocaram esse pedaço de ferro, ficou mais pesado, mas dura, agora vai durar por todos os Eu vou grupos. passar no serralheiro amanhã para É, fazer um desse para mim, porque o meu, ó. ele vai abrindo. Aí, quando ele abriu, aí eu mudei o lado. Aí eu vim para Hum, cá para não destruir ele. Eu andava com ele assim. Cacetinhas. Mas ele teve alguma coisa que você tinha uma expectativa e que durante o trajeto o caminho te surpreendeu, assim, te falou, ó, não é assim, é desse jeito?
Teve alguma coisa que foi totalmente ao contrário? Olha que legal, teve gente falando aqui que quer ter essa alegria toda depois do caminho, a Geise falando. Ô Geise, a alegria tá dentro de você, tá tudo certo, tá? Amores. Ó, a Jane parece que já fechou com você, não já? Já, foi. Aham, ela Que vai em vai fazer outubro. também. Que legal, que bacana. Ô, Kai, talvez a minha expectativa que eu te falei era de. Eu acho que eu me preparei demais. Eu queria um desafio maior, diferente, de chegar ao limite. Mas a conexão com Deus foi tão intensa durante o caminho. Teve um momento, olha que legal, esse momento foi marcante também. A gente estava subindo a Luminosa, chegando em Campos do Jordão. Deixa eu tirar um lado aqui. E aí, esse dia eu caminhei muito sozinho. Porque é muita subida, normalmente você vai sozinho, no ritmo. Eu disparava na frente, mas eu fui muito sozinho. E aí, a hora que começou a pegar a estrada de chão, que era o asfalto, é muita curva. E é lindo. A gente estava o quê? Umas 5, 6 horas da manhã naquele lugar, uma névoa, um caminho lindo, chegando em Campos do Jordão, muita curva, montanha. E eu lembro que numa dessas curvas, eu fiz uma curva para a esquerda, e aí eu vi um cachorro assim meio que no meio do mato, e o cachorro meio que escondeu ali. Eu falei, ó, um cachorro. E eu de fone de ouvido, escutando, louvando, cantando, continuei a caminhada. Eu e meu cajado e eu, e tava eu lá caminhando. Aí o cachorro se afastou, e quando eu comecei a ver, a hora que eu avistei o cachorro assim, que ele saiu do mato, tinham 2 cachorros, e aí os 2 parados me olhando assim. E como eu tava de fone de ouvido, eu só escutei um barulho assim. E eu falei assim, Fudeu. esses cachorros estão rosnando para mim, eles vão sair correndo para mim. E eu já comecei a caminhar para o outro lado, afastando do cachorro. Então eu estava saindo ao contrário, né? Porque a gente caminha ao contrário dos carros, até para a gente poder ter mais segurança. E eu fui mais para o meio da história quando vê, não era o rosnado do cachorro. Era um carro que estava vindo atrás, então quase morri atropelado. Olha que loucura isso. Meu Porque eu Deus, comecei a Marília, andar não, eu nem soube disso. mas foi Deus. Porque a hora que eu tava andando, eu comecei a andar pro outro lado, porque eu tenho uns traumas de cachorro. Cachorro, acho que olha para mim, já começa a mirar minha canela. E aí eu já comecei a andar e não era o rosnado do cachorro, era o barulho do carro. Então, passou um carro do meu lado. Aí meu coração já... E aí eu lembrei do medo dos raios. Aí eu fiquei meio tenso, né? Falei assim, putz, deu um medo aqui, deu uma atenção, né? E aí eu passei pelos cachorros assim, meio fica aí, que eu fico aqui, ninguém ataca ninguém. E logo na frente tinha uma curva para a direita. Então eu fiz um S, eu virei para a esquerda e uma curva para a direita. E na curva para a direita tinha um cantinho ali encostado, tinha um carro, era um Fusca. O Fusca estava parado e tinha um senhor que estava... Ele ia lá no porta-mala do Fusca, ia lá na frente, aí ele estava lá na frente, ele voltava para o porta-mala, aí quando veio ele lá para frente, ele fez isso 4 vezes. Eu falei, ih, esse trem tá errado. Tem um trem errado ali, ele tá me esperando para poder fazer alguma coisa. E olha só o tanto que a gente cria, tanto História na porque, cabeça. história na cabeça. E eu tava escutando, cara, essa música que você começou a live aí, que eu te falei assim, tem alguma música? Essa música foi uma música especial que marcou esse momento, que eu estava escutando ela, cantando ela, que aí estava nublado, todo aquele ambiente, o meu coração já estava acelerado por causa do cachorro, aí esse cara, eu falei, esse cara vai me assaltar, esse cara vai me assaltar. Quando vê a música, fala assim, então me tira o medo. E aí veio assim, ó, veio uma paz, só que aí a sombra veio, a sombra saiu e o sol veio, o céu começou a abrir assim, ó. E aí o sol veio, passou por mim, passou lá pelo cara, fez a curvinha ali e o céu abriu na hora. E aí veio exatamente essa mesma paz. Assim, ó. Esses foram os 2 momentos mais marcantes do caminho. Que eu estava com o coração acelerado, veio aquele atenção, aquele medo. E aí Deus mostra assim, ó. Por isso que quando você alimenta a fé, o medo morre de fome. Porque naqueles 2 momentos ali que eu tinha tensão e medo,
É só um sopro de Deus, não precisa de mais. É somente um sopro dele resolve tudo. E a paz veio, reinou, que a viagem continuou sendo maravilhosa. Que eu tive ali o quê? 20, 30 segundos, 1 minuto no máximo ali de coração acelerado. Eu poderia ficar aquele negócio acelerado. Eu criei monstro na minha cabeça. O cachorro, parecia que tinha 2 metros de altura, era um chuauzinho desse tamanhozinho assim, ó. O homem era um senhor que estava lá olhando o carro dele. E quantas vezes na vida a gente cria monstros que não existem e deixa ser tomado pelo medo e aí gera um mal-estar, gera um trem ruim no coração. Por isso que a alma precisa governar o corpo, porque o corpo falou assim, Nossa Senhora, o cachorro vai te atacar e o outro moço lá vai te assaltar. Aí eu pensei, gente, se ele for me assaltar, vai assaltar o quê? Uma mochilinha com 2 pecinhos de roupa. Mas não leva meu cajado! Não leva meu cajado! Mas não leva meu cajado. Você leva tudo, me deixa pelado, mas não leva o meu cajado. Meu cajado e eu o meu cajado. Ai, ai. Cara, essas histórias, essa história foi uma história que marcou muito assim, a presença de Deus. Por isso que essa música é muito forte. Assim. Então me tira o medo. Isso é muito importante, porque muitas vezes o que impede uma pessoa de fazer uma peregrinação, qualquer outra viagem, assim, eu lembro também que quando eu estava na volta ao mundo, um monte de gente falava, nossa, Karina, você é corajosa de fazer essas coisas, né? Você não tem medo. Mas quando eu penso, quando a intenção, né? Quando a voz do coração ela é muito clara, porque eu acho que esse algo maior comunica com a gente pelo coração, né? É por essa intuição que você vai estar sempre no lugar certo, na hora certa, e até esses momentos que fazem o nosso coração bater mais forte, né? Faz a gente sentir aquele arrepio, assim, é para trazer um aprendizado, né? Como veio esse aprendizado para você depois? É uma revelação, não é? Do que é. Muito. Eu fico imaginando, cara. Eu lembro quando a gente fez a viagem de Ushuaia, a gente se despediu ali no aeroporto de Buenos Aires. E aí você falou assim, eu lembro que você deu um suspiro assim, tipo, nossa, agora daqui para frente sou eu sozinha. Que ali foi o início da nossa viagem, depois você fez 3 meses de mochilão América do Sul, né? E eu lembro direitinho da sua, putz, agora é só eu comigo. E aí eu entrei no avião assim, falei, gente, imagina agora a Ká vai encontrar um amigo dela que ela conheceu ali pelo Face, vai fazer 3 meses de mochilão e me gerou putz, será que eu teria coragem disso? Depois você voltou, escreveu um livro e fez isso com 2 anos no mundo. Você já tinha isso em mente, né? E aí eu fico pensando assim, eu lembro o dia que eu fiquei sabendo assim, falei, a Ká vai voltar nessa viagem de 2 anos, da África do Sul para o Brasil, de barco, à vela. E aí, olha que louco, isso não é para mim, isso não é para mim. Hoje, pela história que você me contou, por como que foi, que você fez um curso, você conheceu um pessoal, o barco tinha estrutura, enfim, ele tinha um pouco de... não era tanta loucura assim. Tem um pouco de sobriedade nessa loucura. De prudência, né? De prudência. De prudência, de entendimento, de amor próprio, de entendimento, de tudo. E talvez essa mesma magnitude que eu teria de vir da África do Sul para o Brasil, desse receio que hoje eu aceito melhor, pode ser que algumas pessoas que estão assistindo, pode ser que pessoas que convivem com você, ou então que eu conto a história, também tenha em fazer os 300 quilômetros. Acha que é muito mais difícil, que é impossível, que isso não é para mim, que eu não consigo, que eu não vou dar conta, que isso e aquilo. É muito mais tranquilo do que a gente imagina que isso é fora da casinha, porque o medo vai destruir toda a sua vontade. Está vendo? O cachorro virou um monstro e o senhorzinho que estava no Fusca virou um assaltante. E não existe isso. Diminui esse medo, calma, tá tudo certo, que é muito mais tranquilo encarar
os desafios da vida. E tinha uma frase que a gente falava muito lá atrás, né, que é assim, a vida não é feita de quantas vezes você respira, a vida é feita de quantas vezes você perde o fôlego. E esse caminho da fé são 12 dias de perder o fôlego a todo momento. Por isso que ela marca. Por isso que fica a história marcada. Por isso que você perde o fôlego com momentos maravilhosos com você, que entram para a sua história. Quando você lembra do caminho da fé, o sorriso vem no rosto. Porque alguém perguntou aqui, nossa, eu quero ter esse sorriso depois do caminho. O sorriso vai vir natural. Quando eu vejo a Cá, me gera um sorriso. Porque a gente só viveu coisa boa junto, né, cara? E o caminho da fé vai proporcionar isso para o seu coração. Ele vai proporcionar momentos que toda vez que você lembrar, você vai... É natural você dar um sorriso para você por causa dos momentos que você viveu, né? Ó, o Maurício está comentando aqui também que ele viveu um momento mágico lá, que a gente estava caminhando e aí surgiram 3 cavalos do nada, assim, sabe? Pareciam 3 cavalos mágicos, assim, eles passaram e desapareceram, assim, passaram na nossa frente, assim, pareciam cavalos mágicos de uma floresta encantada, alguma coisa, foi... Aí o Leandro tá contando assim, quando passei em Estiva, um rapaz esperou em uma montana na rua, ó, parecido com o seu, Mazílio, ele ficou com medo. O rapaz perguntou se estava indo para Aparecida, me deu R$ 50 e pediu para colocar no pé da Nossa Senhora. Olha isso. Olha só. E ele pensando que era um assaltante. Não adianta, a mente da gente, ela cria assim, né, um cenário absurdo, assim, e se a gente não tiver essa intuição, no coração forte, assim, a gente deixa de seguir o sonho, a gente deixa de seguir o chamado, né? O chamado. A Thelma colocou aqui, né? Não pode pensar muito não, kkk. É exatamente isso. Se você deixar o cérebro pensar, ele vai falar assim, Rodrigo, volta que o cachorro vai te atacar. Ou então, Rodrigo, vai correndo, vai para o outro lado, que o homem vai te assaltar. Ou então, assim, o caminho não é para mim, eu não vou dar conta. Não, abaixa o pensamento do cérebro, coloca o pensamento da alma, o pensamento do chamado, o pensamento da mente, para comandar tudo isso. Porque o cérebro vai ter preguiça. O cérebro vai falar assim, não, ano que vem eu vou. Ei, nesse tempo de pandemia, ano que vem é muito longe, viu? Tem gente que fala assim, não, deixa para outra vida. Que deixa para outra vida, gente, né? Não existe. Aqui, você que está assistindo aqui, tem vontade de fazer, fica aqui um convite, um encorajamento. Só vai. Liga para a Karina, se você quiser ir sozinho, vai sozinho, mas eu te indico aí com a Cá. Toda a instrução que você precisa, tudo que você precisar, ela tem experiência de vida. A vida dela está toda envolvida nisso. São pessoas assim que você precisa conviver para ter uma vida assim. Se eu quiser entender de dinheiro, eu vou falar com gente que investe na bolsa, que investe em dinheiro. Se eu quiser viver com gente que peregrina e quiser peregrinar, eu preciso conviver e estar junto com gente que peregrina. A Cá é uma pessoa que vive isso de alma limpa, de alma leve. Ela vai fazer isso com o maior prazer do mundo. E ela é a pessoa mais instruída que eu conheço para poder te auxiliar, para poder te encorajar, para poder te auxiliar, para estar lá junto nessa caminhada. Ela é a última que vai, ela chega sempre por último. É uma liderança que vai por último, porque ela cuida de todo mundo. Ai, até fiquei emocionada aqui. Obrigada, Mazílio. Um coragem, você que está vendo. Um monte de gente mandando. Minha irmã ontem mandou. Tem vontade. Tem vontade nada. Vai, pega o negócio e vai. Liga para a Karina, entra aí na trilha. Fala assim, eu vou. Hashtag eu vou. Cara, manda o link para mim. Eu quero ir. Eu vou. Vamos embora, vamos ver. Me conta como foi, porque você participou no grupo do Ano Novo. Como foi passar essa virada de ano no caminho? Passei dormindo, né? Ano novo. Eu li a postagem do que eu coloquei do ano novo. Falei, a gente estava em roupa de gala no Réveillon, né? Chinelo, pijama, camisa branca e só, né? E acho que assim, eu não sei se é proposital, cara, mas os dias que a gente vai viajando para cair lá no Réveillon, lá em Borda da Mata, né? Em Borda da Mata, lá na pousada do Poli da Marli. Poli da Marli.
que tem envolvimento musical, que a gente é acolhido ali como se fosse... 15 minutos você conversa com ele, parece que ele é seu melhor amigo faz 25 anos, né? Que é um encanto de família, que é maravilhoso. Então, não sei se é proposital da gente passar o Réveillon ali. Deve ser, né? É. Porque uma festa é uma alegria absurda, assim. E esse ano vai ser lá também? Vai. Ah! Se Deus quiser. Vai dar Vai ser certo. tudo lá. Vai Teve dar certo. alguém especial no caminho que você conheceu que te marcou? A gente teve uma afinidade muito grande ali com o pessoal do pelotão de elite, né? Então, casal, a Fê. Putz, eu tive mais afinidade. E não que os outros não tenham, não tive. É porque você convive mais. Vamos supor, fiquei no quarto com o Cassiano, com o Paulão, figura. Tem hora que o Paulão é engraçado, tem hora que o Paulão solta umas piadas pesadas, que é figura também. Mas o casal foi um casal que a Sil com o Hernan que assim, entraram no coração, e a Fê que eu tive mais contato, assim, acho que de compartilhar e de escutar as histórias, de trocar muita experiência, né, de aprender, de conhecer. É porque, do mesmo jeito que é uma viagem em 12, é uma viagem em 13, né? A gente estava em 13, uma viagem sozinha, né? Uma viagem mais sozinha do que em grupo. Agora, o grupo, as cervejas que a gente tomava depois quando chegava, os encontros ali. Eu lembro que aquele dia o boi atacou o rapaz lá que estava caminhando do lado, você lembra disso? Contando. Então, cada dia chega uma história. Eu tive uma afinidade muito forte com aquele... Nossa, eu esqueci o nome dele, César. Esqueci o nome dele que foi atacado pelo boi lá. Eu também Ele não era lembro. promotor lá do Rio de Janeiro e não sei o quê. Conversou muito lá. Era um peregrino que não estava no nosso grupo, ele estava Um caminhando no peregrino que mesmo não estava no ritmo, grupo, né? estava caminhando no mesmo ritmo, então a gente se encontrava toda hora. E ele era meio preguiçosinho, ele acordava 9 horas da manhã, aí ele caminhava no sol, né? A gente, 9 horas da manhã, estava quase chegando, né, cara? É verdade. Peregrino que é peregrino acorda 4 horas da manhã, não toma banho no dia, tem que tomar banho no dia anterior, para não deixar o pé molhado. É isso aí. E eu tive muita... assim, foi uma viagem marcante, sabe, cara? Uma viagem bem marcante para a minha vida, assim, para a minha história. Você achou que... Desculpa. Não, assim, essa ligação com Deus, sabe? Ela marcou muito por conta dessa intimidade que eu criei com Deus, assim. Eu sei que eu posso chegar no 5G a hora que eu quiser, depende de mim. O desativar o Wi-Fi do celular, do mesmo jeito que a gente desativa aqui, põe no modo avião, desliga o 5G e tudo mais, é o mesmo jeito que a gente faz com Deus. Depende, o sinal está sempre lá, né? A fonte do sinal é sempre Deus. A gente que desliga esse sinal. Se eu quiser ter a conexão mais próxima dele, cabe a mim chegar mais próximo do roteador. Né? Depende de mim, não depende dele. Ele sempre está ali com um sinal mais potente. Então, eu entendi, e esse foi o maior aprendizado de toda a caminhada. A minha conexão com Deus depende exclusivamente de mim, porque ele sempre deu 100% de sinal. Muito legal, muito legal, muito legal. E em dezembro, assim, você achou que... Como que foi para você caminhar em dezembro? Se tava a questão do clima, se foi agradável, como tava a paisagem? Porque eu acho que também a paisagem ela tem um trabalho muito... Um auxílio muito grande, assim, em algumas experiências, né, que a gente tem. Como que foi para você? Não parecia dezembro, né? Que a gente pegou uns dias de frio ali. Verdade. Você lembra o primeiro dia que a gente chegou lá em Águas da Prata, que a gente dormiu um dia antes, que começou a chover pedra, tipo uma meia hora chovendo pedra, e logo em seguida depois deram 2 arco-íris duplos, um em cima do outro. Você lembra disso? E arco-íris tem um porquê bíblico, né? Tem um chamado na Bíblia do arco-íris. E deu um arco-íris que eu nunca vi na minha vida, que ele deu na rua. Você lembra disso? Ele saiu em frente à pousada assim e terminou na rua em frente à pousada. Coisa mais linda. Então, ali era uma previsão de chuva dos 12 dias, 6 dias de chuva, 6 dias de sol. E
Eu não peguei chuva, cara. Teve um dia no final que eu peguei uns 5 minutos de chuva, que deu tempo de pôr a capa, tomar a chuvinha e parar. Isso foi bom, por quê? Porque a chuva, queira ou não queira, durante o caminho, porque dezembro normalmente é um tempo... Que chove. É um tempo chuvoso, chove, faz muito calor, mas chove. Então você pega sol, chove, depois vem o sol. Como a gente saía muito de manhã, tem uns dias que estavam mais frios. Eu lembro que a gente pegou tipo uns 5, 6 graus num dia ali. Acho que no Réveillon foi um dia que como a gente pegou, tinha acabado de chover, estava bem frio. Mas a maioria do caminho, Deus cuida dos detalhes, né? Que tinha dia que estava nublado o dia inteiro, que era maravilhoso, que, pô, imagina 6 horas no sol e 6 horas na sombra. Faz diferença para o cansaço, para o ritmo da caminhada. E eu pensei que eu fosse ter mais calor do que tive, exatamente por ser dezembro, e pegar mais chuva. Tanto é que o meu medo de raio era muito disso, pegar aquelas chuvas torrenciais, imagina. Era. Verãozão, a nuvem cinza vem chegando, você já vai criando um monstro, né? Igual o cachorro virou um monstro, a nuvem cinza ali já era... Mas foi tranquilo, cara. Quanto a isso, eu não tive... Eu tive mais medo antes do que durante, porque durante era muito tranquilo, assim. Quando você já tá na caminhada... E também a gente começava muito cedo, né, Mazili, porque as chuvas de verão, elas costumam acontecer ali depois das 2, 3 horas da tarde, né? Esse horário a gente já estava na pousada ali, assistindo a chuva de camarote, né, descansando. Exatamente, já estava com o pé para cima. Com o pé para cima, exato. O fato da gente tomar banho num dia anterior, assim, descansar o corpo, os 3 primeiros dias o corpo está adaptando, né, cara? Ele não está acostumado a andar 6, 7 horas, 30 quilômetros. Os 3 primeiros dias são 3 primeiros dias. O primeiro dia eu achei puxado por ser o primeiro. O segundo foi puxado, mas o terceiro foi mais puxado que o segundo, que eu nem lembro do segundo. Eu lembro do primeiro e do terceiro. E aí no terceiro parece que o corpo alinhou. Do quarto para frente, aí a gente já não sentia tanto. O corpo já acostumou e falou assim, então você vai andar 30 km por dia? Então peraí, vou ligar os meus superpoderes. Aí o corpo responde melhor, né? É verdade, é verdade. Tem esse período de adaptação ali, né? Nos primeiros dias. Primeiros dias, né? Ô, Mazili, e o seu grupo foi o primeiro que a gente conseguiu oferecer o carro de apoio, né? Como parte da logística ali. Para você, isso fez diferença? Como que foi, assim, que você sentiu de ter essa segurança? Ou do que você observou ali? Como foi isso para você? Foi muito bom, cara. Carro de apoio, ele... A princípio, assim, eu tenho uma hérnia de disco. Eu fiz... alguns dias eu segui a sua dica de levar a mochila inteira nas costas para você entender realmente como é um peregrino, para o carro de apoio não ser uma muleta. Então tem o carro, aí eu vou tranquilo, porque qualquer coisa o carro está aqui. Não, ele não pode ser essa muleta, ele tem que ser um apoio caso necessário. Então eu levei a mochila alguns dias sozinho e outros dias eu deixava a mochila mais pesada e levava o essencial comigo. Nesse ponto o carro para mim foi muito bom, porque a minha hérnia nunca caminhou 300 quilômetros. Eu não sabia como é que ia ser, né? A minha hérnia... Nunca levei minha hérnia para caminhar 300 Nunca levei para caminhar. Então, e assim, eu acho que de 5 em 5 quilômetros, você dá uma respirada, separar, conversar, tomar uma água, acalmar o corpo, tomar um Gatorade, alguma coisa, acho que é bacana, porque ajuda a dar uma recarga, sabe? Uhum. Você vai ali, bate um papo, tinha dia que era o Ricardo, tinha dia que era você, então bate um papo diferente, tira umas fotos, troca uma ideia, 3, 2, 1, volta e caminha. Então o carro de apoio foi muito bom. Parece que teve gente que precisou assim do carro de apoio, que é normal, né? Que é importante demais o carro de apoio. E isso foi um diferencial também que me ajudou a tomar a decisão de ir, viu, cara? Porque queira ou não queira, o incerto vai gerar assim putz, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo. Agora, é mais prudente quando você tem. Quando tem a sua bagagem, a sua experiência, o carro de apoio, o seu apoio no total, né? Não só com conhecimento e com as dicas, mas também o carro de apoio foi bem bacana. Até a pessoa se sentir
confiante o suficiente para depois encarar uma peregrinação sozinha, né? Fazer outras coisas. E você faria de novo? Ou faria uma outra peregrinação de um jeito diferente? Como que seria? Cara, eu sou assim, ó. Eu faria o caminho da fé de novo. Agora sim, eu lembro que a gente até conversou. Eu poderia ir, às vezes, até como um apoio seu, para ir na turma de trás. Eu sei que seria um desafio diferente, por mais que seja o mesmo caminho. O Rodrigo estaria desempenhando uma outra função. Eu estaria muito mais olhando o próximo do que olhando a mim, porque eu vou ali no meu ritmo, eu sei que eu vou chegar nos 32 quilômetros por dia. Agora, quando você está lá atrás, você é segundo plano, né? O primeiro plano é você dar apoio para as pessoas que estão ali, incentivar, dar o apoio. É o ir por último, né? Então, eu iria numa ocasião dessa, em grupo, talvez com você, quem sabe, está nas mãos de Deus, para ter essa experiência diferente. Agora, eu iria no caminho da fé sozinho. Eu e eu, sabe? Ou então eu iria no caminho da fé, talvez eu e um grande amigo, eu e uma outra pessoa, para fazer um caminho de dois. Entendeu? Eu iria no caminho da fé. Agora, eu também busco. Acho que tem em Axica, não é? Tem outras tantas peregrinações, né? Aqui no Brasil, outras tantas. Outras tantas. Eu tenho vontade de fazer outras, sim. Porque essa foi sua Não sei primeira, né? Essa foi a primeira. E, pô, são 14 dias. Você não consegue fazer assim, eu vou fazer de hoje para amanhã. Então tem que programar. São 14 dias que você está fora, 14 dias você precisa parar tudo, né? Esquece de tudo que você vai peregrinar, você vai ter uma experiência diferente na sua vida. Então, em relação a trabalho, em relação a tudo da sua vida, fica off, porque não tem como, eu vou fazer um home office no hotel, esquece que não é o Até propósito. dá, mas aí você perde Até o dá, lance mas do caminho, né? não funciona, né? Não é essa a ideia. Não é. E muita gente faz isso, viu? Pessoas que estão assistindo aqui, eles é normal ter esse receio de fazer uma primeira peregrinação, opta por fazer em grupo e depois se sente bem, entende ali como funciona a dinâmica e vai fazer peregrinações sozinhos, né? Vai fazer peregrinação ali de outra forma. Isso também... A minha recomendação é fazer em grupo primeiro. A não ser que você ou já é um cara muito desenvolto, que você consegue... assim, já teve tanto desafio na vida que você bate no peito e fala assim, não, tá tudo de boa, vai lá, baixa um arquivinho do que precisa e vai. Ou então você já teve outra experiência. Agora, vai ser a primeira vez que eu vou? Vai em grupo. Vai em grupo que é muito melhor, muito mais tranquilo. E outra, chegava no hotel, minha malinha já estava lá no hotel, já estava lá dentro do quarto, tinha essas regaliazinhas, né, cara? É verdade. Que eu via muito mais como um carinho e assim, como um adiantar, né? Porque aí o carro via o último 5 quilômetros, ia, deixava as malas, depois voltava para dar o apoio. Então, você chegar no hotel já com a mala dentro do quarto, que aí você só vai tirar a roupa, entrar num banho para lavar, né, não só o suor e o barro, mas para lavar o cansaço todo, isso eram detalhes que faziam diferença, né? Ô Mazília, a gente está com 1 minuto e meio aqui para terminar a live. Pena que é muito rápido isso, é muita coisa para conversar. Vamos reiniciar essa live, vamos ficar até meia-noite. Alguém perguntando qual foi a preparação, não tinha feito, Geisa. Eu nunca tinha feito. Eu pratico alguns esportes, caminhada, corrida, crossfit, mas não tive nenhuma preparação específica, tá? Então... Mas tinha gente no nosso grupo também que não tinha nenhuma preparação e fez do mesmo jeito, né? É verdade, é verdade. Eu vou aproveitar e vou agradecer muito, 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 muito você de ter participado, ter contado essas histórias maravilhosas, essas experiências aí celestiais, que eu acho que tocou o coração de muita gente. E deixa um recadinho aqui, então, para as pessoas do seu coração, falando por que elas devem fazer o caminho. Seja comigo, sozinhas, de qualquer jeito, por que elas devem fazer. Só vai. O caminho para o alto e para o alto, né, cara? Diminuir a distância entre você e você mesmo. É isso aí! Vamos tirar um print, vamos tirar um print.
Um beijo bem grande, Mazili. Muito, muito, muito obrigada. E espero você numa próxima peregrinação, hein? Pra gente ir junto. Beijo todo mundo que participou. Vamos tirar o print. E foi!